Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar a liturgia do dia. Liturgia do dia 6 de março de 2026. Segunda semana da Quaresma. Sexta-feira. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não toqueis com as vossas mãos. Dizia isto, porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelôs iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que o sustentava. Um homem enviará à sua frente, José que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou, então, o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo, fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles.
Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra algo muito humano: a inveja, a rejeição e o sofrimento daqueles que procuram viver segundo os sonhos de Deus. Na primeira leitura, vemos a história de José, filho de Jacó. Ele era amado pelo pai e tinha sonhos grandes, mas justamente por isso foi rejeitado pelos próprios irmãos. A inveja tomou conta do coração deles, e José acabou traído, jogado numa cisterna e vendido como escravo. Quantas vezes isso também acontece na nossa vida? Às vezes somos feridos não por estranhos, mas por pessoas próximas. Sofremos injustiças, traições, palavras duras, e parece que tudo dá errado. Mas o Salmo nos lembra algo essencial: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mesmo quando José estava preso e humilhado, Deus já estava conduzindo sua história. Aquilo que parecia derrota era, na verdade, o começo de um plano maior. E o Evangelho aprofunda ainda mais essa mensagem. Jesus conta a parábola dos vinhateiros que rejeitam os servos e, por fim, matam o próprio filho do dono da vinha. Essa parábola aponta diretamente para ele mesmo, Jesus, o filho enviado por Deus, que seria rejeitado e morto. A história de José anuncia a história de Cristo. O justo é rejeitado, mas Deus transforma a rejeição em salvação. Aqui está o grande ensinamento de hoje. Deus nunca perde o controle da nossa história, nem mesmo quando passamos pela dor, pela injustiça ou pela cruz. A Quaresma nos convida a olhar para dentro do coração. Será que às vezes agimos como os irmãos de José, alimentando inveja ou ressentimento? Será que rejeitamos aquilo que Deus quer fazer em nós porque exige mudança? Deus espera frutos da nossa vida, frutos de perdão, humildade, paciência e confiança. A mensagem principal de hoje é esta: mesmo quando somos rejeitados ou atravessamos momentos difíceis, Deus continua escrevendo uma história de graça e salvação. Nada do que vivemos é inútil quando colocamos tudo nas mãos do Senhor. E guardemos esta esperança: aquilo que hoje parece uma queda, nas mãos de Deus pode se tornar o começo da vitória que Ele preparou para você. Você dedicou alguns minutos a Deus, agora deixe Deus conduzir os seus próximos passos. Glória a vós, Senhor.